Shidoshi, como poderia compreender melhor os quatro cavaleiros dentro da pintura Sumier? Vamos começar pensando que cada um deles tem um significado importante, Sim. né? Em geral, se faz em 4 folhas diferentes, Uhum. né? Mas hoje nós vamos fazer aqui tudo numa mesma folha, tá? Então, o primeiro que nós vamos pintar aqui é o bambu. Agora nós vamos ter que distribuir bem para ver como vai ficar a composição com esses quatro personagens, né? Sim. O bambu seria o que representa o verão. A cerejeira é o inverno, você sabe que é a única flor que floresce no inverno, né? Uhum. O crisântemo ele representa o outono e a orquídea a primavera. Então, são 4 pontos muito importantes, Ah, Shidoshi. tanto na pintura chinesa, como coreana, como a própria pintura japonesa, né? Sim, senhor. Então, vamos fazer o bambu aqui em cima, ó. Vamos fazer um bambu assim, bonito, simples, sem muita sofisticação, porque nós precisamos cuidar do espaço aqui, né? Sim, Vamos sim. fazer aqui o nozinho Esses bem são os nós. simples, né? Hum. Vamos fazer poucas folhas. Nós temos aí um bambu bonito, ó. Perfeitamente. Não precisa de muito para ficar uma composição bonita, simples e ter o significado que a gente quer, né? Hum. Então, onde você colocaria agora aqui, se você fosse fazer, por exemplo, a cerejeira ou o crisântemo ou a orquídea, onde você colocaria? Pensando no enquadramento da obra, Aham. talvez colocaria a cerejeira cruzando por aqui, senhor. Mas e depois o espaço para o crisântemo, como é que você vai fazer? É E para a verdade. cerejeira? Então você tem Tem que que pensar pensar bem. de maneira que não confunda os três, Perfeitamente. tá? Uhum. Vamos fazer a cerejeira aqui embaixo. Ó. Vou usar um pincel um pouco mais grosso. Vamos fazer assim. Ó. Um Hum. tronco de cerejeira simples, sem muita preocupação também. Né? Nós queremos uma pintura simples. Aqui nós vamos colocar aquele nó que geralmente Sim. tem nas Nas árvores. Né? árvores. Ó. Bastante Isso rusticidade. aqui. Podemos colocar outro aqui. E vamos colocar aqui ó, um galho que sai, né? Passando Perfeito. por trás, ok? E nós vamos. Você sabe que existem técnicas para definir bem os galhos, para mostrar aonde ele tem que equilibrar, né? Uma boa forma também é você observar a própria natureza. Como nós não Sim. temos muito espaço, nós vamos ter que fazer somente aqui. Sim, senhor. Então, se você acompanha a técnica da cerejeira, a construção das flores, né? Assim, de uma maneira mais vazada, nós temos aí a composição dela, que passa na frente do galho, a que passa atrás do galho, né? Você tem uma série de técnicas que você estuda desde o princípio, né? De onde saem os Uhum. galinhos, de onde saem as flores, ó. E Perfeitamente. vamos colocando aqui, ó. De maneira bem simples, apenas para simbolizar o que nós queremos nessa pintura, né? Sim, senhor. Ó, podemos colocar aqui também. Em geral, também se deixa o espaço nos galhos para que você possa colocar as flores, né? Essa aqui ó, já está de Mais costa, alerta. né? Uhum. Isso aqui, aquelas que estão nascendo. Esses menores, então, significariam os botões que estão nascendo. Exatamente. Você, Nossa, quando muito estuda a inteligência. sequência mais acadêmica, Uhum. você aprende toda a construção da flor até o momento em que ela se abre completamente. Sim, sim. Tá? Então, muito bem. Vamos deixar essa cerejeira como está Sim. e vamos ver agora como nós podemos fazer o crisântemo. Uhum. Tá? Claro, senhor. Se você estudou bem a técnica do crisântemo, você vê que ele pode ser construído tanto com pétalas cheias como Sim. com pétalas vazias. Né? Então vamos fazer ele aqui no cantinho. Deixa eu ver aqui. Onde você colocaria a orquídea primeiro? Orquídea. Vou colocar um pouquinho mais de flor Sim. aqui. Vai pensando aí na orquídea onde você colocaria. Ai, sim, senhor.
Utilizando aquele princípio que o senhor mencionou, né, de enquadrar bem cada um dos Aham. cavaleiros para que eles não fiquem sobrepostos ou de difícil compreensão, talvez traria as folhas de cerejeira por esse lado aqui do Pera, papel. cerejeira ou Perdão, orquídea? as folhas de orquídea, senhor. Tá. Eu colocaria a orquídea aqui para que ela não se Ah, confundisse sim, com o também. bambu. Perfeito. Porque o crisântemo eu posso trazer ele até Ele, aqui e ele vai compor bem. Tá exatamente. bom? Vamos Perfeitamente. começar fazendo aqui o crisântemo. Uhum. Ó, que interessante. Nós vamos colocando as pétalas aqui, mais abertas, Sim, né? Ó. Sem muita dificuldade, tal como se estuda dentro da técnica de crisântemo. Ó. sim, senhor. E para que eu possa compreender melhor a perspectiva, Hum. uma boa recomendação seria observar a natureza. Eu acho que não existe mestre melhor que a própria natureza, né? Ai, Então aqui a gente faz outro crisântemo aqui, ó. Ele já com outro tamanho, por quê? Para que mostre a diferente etapa do crescimento também, até para que o equilíbrio da pintura possa estar dentro daquilo que nós queremos, ó, sim, né? Tá, perfeitamente. muito bem, um aqui e colocaremos um outro pequenininho aqui, ó. Uhum. Quando ele é pequenininho, as pétalas se abrem assim um pouco, ó. Não precisamos mais do que isso, ok? Claro, claro que sim. Então agora nós temos que definir bem aonde vão ser, ó, os raminhos por onde saem as flores, né? Ó. Uhum. E aqui nós vamos colocar aonde serão as folhas. Perfeitamente. Lembre que as técnicas das folhas, você tem ela desde lado, como essa, as que Uhum. estão para baixo, né? Ó. E vamos assim completando, usando a parte mais baixa do pincel com um tom um pouco mais escuro. Perfeito. E assim você vai, ó, uma folhinha aqui de lado assim, Uhum. né? Tudo de uma maneira bem tranquila, sem se preocupar muito, porque a pintura você tem que desfrutar dela, senão Claro que não sim. tem sentido, né? Você pintar, você se esforçar. A pintura ela não pode ser um pesadelo para você, ao contrário, ela tem que ser um momento em que você se ajusta, em que você se sente bem, né? Ai, sim, senhor. Enquanto isso seca aqui, vamos fazer um pouco a orquídea, né? Uhum. Ó. Lembrando como são as técnicas das folhas, os principais erros que nós devemos ter cuidado, né? Claro que sim. As folhas também em diferentes alturas, diferentes pontos de vista. Exato, né? E evitar os erros mais comuns. Ai, Então, seriam o quê? existem determinadas técnicas de folhas, por exemplo, que você não pode cruzar assim. Ai, Né? Você tem uma sequência de folhas que você pode fazer para que a orquídea tenha equilíbrio. Então, e- também vai depender do tipo de orquídea que você quer fazer. Se é uma orquídea normal, se é uma orquídea. São tantas espécies, né? sim, Geralmente eles pintam esse tipo de espécie. Eu não me lembro bem o nome agora. claro que sim. E você tem várias técnicas de flor também, ó, Ah, olha que tá? maravilha. Para que possa ter uma beleza significativa, ó, tá? Uhum. Então a gente não precisa mais do que isso aqui. Aqui nós já temos, ó, o galinho, para onde elas seguem, e aqui uma que estaria se abrindo. Então a nossa orquídea já está pronta, o bambu já está pronto, nós devemos depois só ter um cuidado mais aqui com a cerejeira, e agora nós temos que construir o que são as folhas, né? Ó, Sim. Ah, sim. vendo? Uhum. Ó, Percebo. Isso vai dar a visão da perspectiva, se ela está de frente, se ela está de lado. exatamente, ó. Hum, muito importante esse detalhe. Vê aí? E o que você... Lembrando que nós estamos fazendo aqui uma pintura muito simples para que você possa ter condição, com qualquer técnica, de reproduzir. Uhum. Existem pinturas muito sofisticadas, que existe uma beleza diferente na, na pincelada, né? Uhum.
Mas olha, a pintura, ela é expressão. Claro. Então, do momento que você consegue colocar expressão na sua pintura, ela já vai ser muito bonita. Olha só, né? Perfeitamente. Nós conseguimos colocar os 4 cavaleiros Sim. de maneira simples, de maneira objetiva. Obviamente que esse tronco poderia ser muito mais bonito, muito mais Claro, claro, trabalhado, claro. cheio de detalhes, né? Ele tem um pouquinho, você sabe, de uns galinhos que quebram Sim. por aqui, né? Então, ó, aqui assim, né? Ele tem aquelas ruguinhas, né? Podemos dizer assim, ó, Perfeito. né? Os troncos, os galinhos aqui também, eles têm aqueles que se quebram ao longo do caminho, ó, né? Uhum. É um momento que se possa também desfrutar da composição. Exatamente. A composição em si, ela tem que proporcionar isso, né? Você tem que ter condição de desfrutar dela, porque senão a pintura perde o sentido, Claro. né? Se você pinta para impressionar, você já não aprende. E a arte, ela não está feita para impressionar, ela está feita para emocionar. Sim. Uma pintura, ela tem que provocar algo nas pessoas que chame ela para dentro de um quadro. Perfeitamente. Uma frase que eu gosto muito quando eu dou aula sobre pintura, eu falo muito assim: um quadro, ele tem que provocar silêncio. Quando você olha um quadro, esse quadro tem que te provocar silêncio. Perfeitamente, deixa eu E compreender. assim nós colocamos os 4 cavaleiros dentro de uma pintura simples, mas que Que representa o que nós queremos. e ressalta quando nós absorvemos a pintura, né? Exatamente. Perfeitamente, Doxo. Muito obrigado.